Boa tarde, o meu grupo é o grupo 4, composto por eu, Bento, Elias, Márcio, Maurício e Sandra. A gente ficou com os tópicos 9, 10 e 11. Eu vou explicar sobre o tópico 10, que fala sobre os Cosmopolitan Novelists and Naturalism and McCracken. Eu vou iniciar explicando sobre os romancistas cosmopolitas, que, para quem não sabe, cosmopolitas significa grandes centros urbanos. Os romancistas cosmopolitas geralmente usavam realismo para relacionar o indivíduo com o meio social, e os autores abordavam temas como motivações sexuais e financeiras, e se destacaram Henry James e Edith Wharton. Eu vou explicar primeiro sobre Henry James. Tem uma frase dele que ele fala que há 3 coisas importantes na vida. A primeira é ser amável, a segunda é ser amável e a terceira é ser amável. Ele foi o maior romancista americano da segunda metade do século XIX. Nasceu em 15 de abril de 1843, em Nova York, nos Estados Unidos. Mas ele se naturalizou cidadão britânico após o início da Primeira Guerra Mundial em 1915. Foi filósofo e teólogo e recebeu uma educação cosmopolita. Aos 19 anos começou a estudar Direito em Harvard, mas abandonou para se dedicar à profissão de escritor. Os primeiros trabalhos dele são marcados por características realistas e confrontam os valores do Novo Mundo com os do Velho Continente. E ele também se dedicou à dramaturgia. A primeira fase de Henry James é conhecida como a fase internacional porque, geralmente, nessas obras dele, ele relacionava os americanos ingênuos com europeus cosmopolitas, ou seja, europeus dos grandes centros urbanos. As obras são Transatlantic Sketches, publicada em 1875, Impressões Transatlânticas, The American, publicada em 1877, que é o americano, onde Christoph Newman é um ingênuo inteligente que se tornou milionário e vai para a Europa procurar uma noiva, e a família dela o rejeita ele, e ele acaba que não falando que é rico, né, para a família dela. Daisy Miller, que foi publicada em 1879, o livro conta a história da jovem Daisy Miller, que é cortejada por Winterhouse, um compatriota. Ambos se encontram no exterior e ele se acaba perturbando com os flertes dela, né? Só que outras pessoas na Suíça, expatriados, que vê eles dois juntos, olham eles com reprovação. The Portrait of a Lady, 1881, é o retrato de uma senhora, o primeiro grande romance de Henry James. Talvez foi a principal obra, a máxima, né? E a história conta sobre a esposa burguesa que comete adultério. Trata-se de uma história em que há liberdade, destino, amor e traição, ou seja, onde os opostos se atraem. A segunda fase é a fase experimental, porque James ele aborda temas como feminismo, reforma social e questões políticas. Em obras como The Bostonians, em 1886, que são os bostonianos, em que Basil é um advogado ambicioso que vem a Boston para buscar sua fortuna. Lá ele conhece Verena, através da sua prima Olive, que essa Olive ela recrutou a Verena para a causa feminista dela. Só que Basil se atrai por a Verena e luta para possuí-la. The Princess Sasamacima, 1885, conta a história de Hyacinth Robson, um encadernador jovem e inteligente que se envolve na política radical. Ele encontra o revolucionário Paul Mimmet e a princesa Sasamacima, que também é uma revolucionária. Hyacinth visita ela e mantém um amor mundano, né, com ela, porém ele foi até lá com o propósito de matá-la, né? Mas quando ele se apaixona por ela, então ele na hora de cometer o assassinato, ele resolve atirar em si mesmo, tirando a sua própria vida. Guy Domville, que foi publicada em 1895, é uma peça e ela foi vaiada, não foi muito aceita pelas pessoas. Se passa na Inglaterra essa peça, em 1780, onde Frank Huber pede a viúva Sra. Peverell em casamento. Guy Domville é o tutor do filho dela e ele quer ser padre, só que aí ele descobre que ele é o último da família, então ele terá que se casar para manter a linhagem. E a Sra. Peverell ela rejeita a proposta de Huber e o Guy ele pensa que a Sra. Peverell está apaixonada por ele. Só que o Guy vai se casar com Mary Brazier, mas, porém, ela ama o tenente George Round.
Então o Dumbville descobre tudo e acaba com o noivado com ela e ajuda ela e George a ficar juntos. E ele também, enquanto isso, percebe que Frank Humber e a senhora Peverell estão apaixonados e recomendam um ao outro. E então se torna sacerdote, como havia planejado antes. A terceira fase, que é conhecida como a fase principal, Henry James aborda temas internacionais levados para o lado psicológico e perceptivo, como por exemplo em The Wings of the Dove, em 1912, que é a tradução As Asas do Pombo, onde conta a história de Millie Philly, que é uma herdeira americana que tem uma doença grave, onde Kate Croy e Merton Dencher são dois novos londrinos que desejam se casar, mas têm pouco dinheiro, então se aproximam de Millie para pegar o dinheiro dela, no caso, né? Aí Millie visita o médico Luke, juntamente com a Kate, e depois ela decide viajar para Veneza com a tia dela, a senhora Stringham. Aí a tia dela e Kate voltam para Londres e enquanto o Dencher fica com ela em Veneza. Só que aí ela descobre que Dencher e Kate se aproximaram dela somente para pegar o dinheiro dela. E no final os amantes se separam com uma exclamação de Kate onde fala: "Nós nunca mais seremos como fomos antes." Temos The Ambassadors, publicado em 1903, Os Embaixadores. Essa comédia é uma comédia sombria e trata-se de uma das obras-primas do período final de James. Conta a história de Lewis Lambert Strather, que vai à Europa em busca de Shed, o filho de sua noiva que foi viúva. Aí lá ele desvenda um caso amoroso secreto e descobre que a capacidade de perdoar os pecadores. The Gold Ball, 1904, que é o Vaso Dourado, é um clássico da literatura de língua inglesa, onde Meg, filha de Adam, um milionário americano, casa-se com Amerigo. Ele é príncipe de família nobre, porém empobrecida. A história trata mais ou menos de uma troca de dinheiro por status. Agora eu vou falar sobre Edith Wharton. Ela cresceu em parte da vida dela na Europa e acabou residindo por lá, né? Ela descendia de família rica de Nova York e ela passou por uma experiência de aprisionamento por ser uma jovem escritora, tendo prolongado esgotamento nervoso em parte devido ao conflito entre seus papéis de escritora e esposa, ou seja, ela não estava dando conta dos dois. As obras dela contrastam americanos e europeus, como Henry James, só que ela trata mais de temas como o abismo entre a realidade social e o ser interior, onde uma personagem sensível sente-se aprisionada por uma personagem ou forças insensíveis. The House of Mirth é publicada em 1905, que é A Casa da Alegria. É a história de Lily Bart, uma menina que vive em Nova York no início do século XX. Ela sofre pela falência financeira da família e procura um homem rico para se casar e garantir o seu futuro. Só que aí ela se recusa a se casar porque ela não quer se casar sem amor, então se torna independente. The Custom of the Country, que é em 1913, que foi publicado esse livro, O Costume da Terra. Undine Sprague, uma garota do Centro-Oeste que tenta ganhar status na cidade de Nova York. Então ela se casa com Ralph Marvell, um poeta rico, mas que não usufrui da riqueza. E no último parágrafo do romance, ela imagina como seria se fosse a esposa de um embaixador, mas só que isso não seria possível porque ela já tinha muitos divórcios. Summer, 1917, foi publicado, conhecido também como Verão, onde Charity Royal foi trazida das montanhas para a aldeia de North Dormer. Ela se sente isolada e só pensa em ganhar dinheiro e sair dali, mas ela se apaixona por um jovem arquiteto chamado Lucius e imagina um amor verdadeiro com ele, se envolvendo com ele sexualmente. The Age of Innocence, em 1920, a Era da Inocência, onde